Este é o vídeo 2 da aula 6. Bem, como já havia falado no vídeo 1, existem termos utilizados para revelação no Antigo Testamento, lá na língua hebraica. Portanto, o termo revelação no hebraico, lá no Antigo Testamento, as palavras são poucas para definir, ou seja, etimologicamente, a origem da palavra revelação. Então, no hebraico, aparecem poucas palavras, como, por exemplo, lá em Gênesis 35:7, a palavra que está lá para revelação é galá, descobrir, ser revelado. Por exemplo, Gênesis 35, versículo 7. Gênesis 35:7, está escrito assim: edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Aqui o contexto do texto trata-se do drama entre Jacó e seu irmão Esaú. Então a palavra ali onde Deus se revelou, então o termo que aparece no hebraico é galá, descobrir, ser descoberto. Outro termo que tem no hebraico é a palavra ha, que é ver, ser visto, aparecer. Lá em Gênesis 12, versículo 7, Gênesis 12:7, na vocação lá de Abraão. Então, Gênesis 12:7, assim está escrito: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aparecer, pode ser aparecer, ser visto, ver. Gênesis 12:7. O termo hebraico é ha. Depois vem outra palavra, que é a terceira palavra e última. Portanto, apenas 3 palavras para a revelação estão no Antigo Testamento, é iadá. Fazer conhecido, instruir. Números 12, versículo 6. Números 12, versículo 6. Muito bem. Termos que aparecem no Novo Testamento. O Novo Testamento, a língua grega é mais, diria, uma língua mais complexa, uma língua mais extensa, os verbos, as desinências, enfim, preposições. Então, enquanto o hebraico é uma língua, não diria jamais uma língua inferior, porém uma língua rica, mas que tem apenas 3 palavras para revelação, enquanto o Novo Testamento tem uma quantidade maior. E vamos ver aqui no Novo Testamento alguns termos para revelação. Você pode acompanhar nos slides que estou disponibilizando na plataforma. A palavra que aparece lá é epifanai, a primeira. Epifanai, aparecer, alumiar ou iluminar. Lucas 1:79. A palavra lá é epifanai, de epifania, aparecer, iluminar, alumiar. Outra palavra está em Mateus 27:53. A palavra grega é enefanistesan. Então, Mateus 27:53, esta palavra significa fazer visível, aparecer. Outra palavra no grego é ignorissem, que é fazer conhecido. Lucas 2:15 e primeira epístola de Pedro 1:12. Outra palavra, deiknisin, fazer conhecido. Lucas 2:15 também, né? Deiknisin, mostrar, João 5:20, mostrar.
Outra palavra é lalessas, lalessas, falar, Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, Hebreus 2:2, Hebreus 5:5, primeira epístola de Pedro 1:20. Agora, existem termos utilizados para a revelação no Novo Testamento que aparecem mais vezes do que estes que lhes apresentei. Por exemplo, a palavra Apocalipse tesetai, Apocalipse tesetai, de Apocalipse, descobrir, manifestar, descobrir pela remoção de uma coberta sob a qual havia alguma coisa oculta, 2 Tessalonicenses 2:8. Você pode verificar no grego que está Apocalipse tesetai. 2 Tessalonicenses 2:8. Apocalipse 1:1 é a remoção de um véu, com o objetivo de que aquilo que ainda não é conhecido passa a ser visto. Então, remover o véu. Aquilo que estava debaixo do véu, sob o véu, passa a ser visto, que não é conhecido, passa a ser visto. Então, remover o véu. Palavra Apocalipse tesetai, que Apocalipse, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. No inglês, quando a palavra, no inglês, lá no Apocalipse, em português é que aparece como está mesmo no grego, Apocalipse. Na língua inglesa, nas bíblias de língua inglesa, a palavra é revelation. Muito bem, então, Apocalipse tesetai é remover o véu. Outra palavra que aparece ao lado desta que acabei de lhes falar, que é frequente também no Novo Testamento, é pefauerotai. Pefauerotai. Está em Romanos 3:21 e 1:19. É fazer conhecida alguma coisa desconhecida. Quer dizer, manifestar o próprio objeto que estava oculto. Se o Apocalipse tesetai é remover o véu, então aquilo que estava desconhecido se torna manifestado àqueles que têm consciência para admitir e saber discernir pela ação do Espírito Santo, o mistério que estava oculto passa a ser revelado. Então vamos ver uma comparação entre as duas palavras gregas mais frequentes, quer dizer, no Novo Testamento. É até redundante falar no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra Apocalipse, fazendo assim uma comparação entre as duas palavras, Apocalipse tesetai e pefauerotai. Apocalipse tesetai denota a remoção da causa instrumental da ocultação. É usado para denotar a revelação tanto subjetiva como a objetiva. Sempre vai ser um indicativo da revelação especial. E quando se fala de revelação especial, está se falando aqui da Sagrada Escritura. Enfatiza o ato de que a matéria, o objeto, é trazido à luz logo que caia sob observação humana. Então a palavra Apocalipse tesetai denota a remoção da causa instrumental. Como denota? Quando o objeto é trazido à luz, ao conhecimento, sob a observação humana, passa a ser entendido, passa a ser compreendido. E isso não somente pela razão, pelo conhecimento científico, pela razão humana, mas é algo que o próprio Espírito de Deus faz com que a pessoa seja iluminada para compreender aquilo que estava oculto. Passa a ser, portanto, visto com consciência. Pefauerotai, ainda fazendo uma comparação, essa palavra
faz manifesta a própria matéria oculta, o objeto outrora desconhecido, né, oculto, e vai denotar sempre a revelação objetiva. O objetivo, ou melhor, tem a pretensão de ser tanto um indicativo da revelação especial, que é a palavra de Deus, como da revelação natural, que é a própria natureza, a criação. Então, quando uma pessoa olha a natureza, já tendo uma dimensão pela iluminação do Espírito, da palavra que diz que Deus criou todas as coisas, portanto, isto vai tornar-se alvo do pensamento cônscio do ser humano, do próprio homem. Vai passar a discernir, a partir da revelação especial, que tudo que foi criado não surgiu por acaso, não é fruto de uma explosão, não é fruto de algo que não seja pura e simplesmente vindo da mão de Deus. Tudo que foi criado pelo Criador, por Deus, o Criador. E esta palavra, Bephaerotai, portanto, enfatiza que o objeto, a matéria, por virtude da revelação, torna-se alvo, portanto, do pensamento cônscio ou consciente do homem. A palavra revelação, ou seja, remover o véu, ela foi usada tradicionalmente para significar a manifestação de algo escondido que não pode ser alcançado através das formas ordinárias de conhecimento, isto é, dos sentidos humanos. Portanto, é algo que vem de fora, não é nas formas, passa pelas formas ordinárias do conhecimento humano, mas é algo que vem de fora, diria sobrenatural, é algo que vem do próprio Deus, que se manifestou. É muito mais profundo do que, por exemplo, alguém revelar um segredo a outra pessoa. E este é o uso da palavra no cotidiano. Passaram a utilizar a palavra revelação como se fosse para revelar um segredo a outra pessoa. Mas uma revelação é uma manifestação especial. A revelação que estamos tratando aqui na teologia sistemática, ela não pode ser reduzida a fenômeno, não pode ser reduzida a como revelar um segredo a uma outra pessoa, mas a revelação é uma manifestação especial, extraordinária, que remove o véu de algo que está escondido de forma especial e extraordinária. Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. O que está oculto é chamado de mistério. E aquilo que estava oculto, lá no Antigo Testamento, Deus, como diz o apóstolo Paulo, ele fez conhecido. E as pessoas puderam e podem ter acesso através das luzes do Espírito Santo, através da ação do Espírito, que revela Deus, que se faz conhecido, e aquilo que ele requer de cada um de nós. Revelação, teologicamente, nunca denota meramente um estado inconsciente, mas sempre consciente. Mas uma ação de Deus, de um Deus que é consciente. Um Deus que é consciente de forma voluntária e intencional, pela qual ele revela ou comunica verdades divinas. E o que significa esta ideia quando se usa a palavra revelação? Primeiro é que existe um Deus pessoal que ativamente comunica conhecimento. Segundo, é que há verdades, fatos e eventos que não poderiam ser conhecidos ou entendidos sem uma revelação divina. E terceiro, que existem seres racionais para os quais a revelação é feita e que eles são capazes de recebê-la e de se apropriarem dela. Portanto, este é o significado dessa ideia quando se usa a palavra revelação.
No próximo vídeo daremos continuidade à nossa reflexão sobre revelação de Deus. Até lá!